Olá, eu sou Sabrina Zancani Ribeiro. E eu, Bruna Cristina Leite. Hoje é de mais uma psicometragem, A Loucura através das narrativas cinematográficas. E o filme da vez a ser analisado vai ser o filme Toque Toque. Quem é? É uma comédia obsessivamente divertida que traz a história de um grupo de pessoas com um transtorno obsessivo-compulsivo que procuram a ajuda de um médico referência no tratamento de suas condições. Mas, infelizmente, devido ao contratempo, os pacientes são marcados no mesmo horário. E aí começa a nossa história. Esse longa-metragem vai ser analisado por duas profissionais maravilhosas. Mas antes de mais nada, sigam a gente lá no nosso Instagram, @lapsim.tl. Vocês podem participar, né, dos próximos psicometragens através da nossa caixinha de perguntas, porque toda vez que a gente anuncia um filme do mês a ser analisado, a gente abre uma caixinha de perguntas nos nossos stories para que vocês participem enviando dúvidas. Então, fiquem com a gente, que depois da vinheta vai começar mais um psicometragem. E hoje teremos aqui com a gente a psicóloga Jaqueline Tosta de Mello e a psiquiatra Patrícia Afonso de Almeida. Sejam bem-vindas. Antes de começarmos, vocês gostariam de falar um pouco sobre a carreira de vocês? Pode falar. Fico honrada por poder participar desse projeto aqui com vocês. Eu sou Jaqueline Tosta, psicóloga formada desde 2013 e atendo na área clínica desde 2016. Tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e orientação profissional. E hoje, né, após a pandemia, o meu consultório aí é 100% online. Né? Eu tenho um trabalho também focado no Instagram, onde eu compartilho, né, conhecimento na área da psicologia, mais focado em ansiedade. Mas atendo também outras demandas aí. Bom dia, é um prazer estar com vocês. O trabalho que você desenvolve é muito bacana, nós já nos conhecemos há algum tempo. A Liga tem aí a sua relevância, né, nessa formação profissional. Sou psiquiatra, tanto na rede pública quanto na rede privada. Na rede privada, faço parte do Instituto Gratidão, que trabalha com profissionais da área da saúde. Nós temos aí também, dentro do Instituto, um espaço para poder fazer uma discussão mensal aí de conhecimento. Então, os colegas aí, os profissionais de saúde, sejam bem-vindos, façam a inscrição aí pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje, aqui, a gente vai estar conosco aí, a Sabrina, a Bruna, para poder discutir um assunto muito importante, que é o transtorno obsessivo compulsivo, com esse filme aí de uma característica ímpar, né, bem cômico, mas levando em consideração a seriedade da doença. Vamos aproveitar a oportunidade para estarmos juntos. Bom, então começando, né, com as características do filme, né, a gente tem aí os comportamentos do personagem, né, no início do filme. A gente tem aí a Blanca, né, que mostra ela no ambiente de trabalho e ela achando, assim, inadequado as colegas estarem lá, né, num ambiente de trabalho onde está com exposição a vírus, bactérias, né, e tudo mais, e elas tirando a roupa ali, se abraçando, beijando, né, então ela fica meio, né, não concordando com aquilo que está acontecendo. Depois a gente tem, logo após, né, a Ana Maria, e aí antes dela sair de casa, ela verifica várias vezes as trancas, as portas, se fechou o pote do biscoito, se desligou o gás, enfim. Né, fica nessa verificação, ela sobe no ônibus, volta para casa e fica nessa até ela conseguir, né, sair dali e ir para onde, né, ela está se direcionando. A gente vê o Emílio também, né, que tá lá no táxi, fazendo contagens o tempo todo de forma aleatória, né, cada coisa que ele vê, ele faz as contas dele, compartilha ali com o cliente que tá no táxi, né, às vezes os clientes acabam se irritando um pouco, né, com o jeito dele. A gente tem a Liliana também, que tá lá, né, como instrutora de ginástica e fazendo as repetições, né, das palavras, que é uma característica do transtorno dela, mas no início do filme a gente não consegue identificar muito bem, né, porque ela mostra ela ali no ambiente de trabalho e ela tá, né, ali agitando o pessoal e você não consegue perceber que aquilo realmente é um transtorno, né. A gente tem o Otto também, que já mostra ele logo pulando ali as linhas, né, na caminhada dele com uma moça que ele tá, né. E o Frederico também, que
mostra ele indo para o consultório, já tendo ali o comportamento dos insultos, né, e os gestos obscenos de forma involuntária até ele chegar no destino dele, né? Esses são os comportamentos mais típicos, assim, que aparecem no início do filme, né? Olha, no caso da Liliana, se a gente for da Lili, né? Se a gente for falar, eu vou pegar ela, porque você fez uma fala muito importante. Ela tem uma funcionalidade, então na academia, a hora enquanto ela está dando aula, a gente não percebe. Depois do desenrolar aí do filme, é importante para a gente falar, ela entrou em sofrimento, porque ela estava mandando o aluno dela malhar, mas ela estava percebendo que ele estava passando mal. Então, o Otto, né, ele vai fazer ali o curso e aí ele encontra uma pessoa, mas não consegue interagir com ela, né? Então, assim, são as funcionalidades e disfuncionalidades. Então, são situações que são grosseiramente perceptíveis e situações que elas passariam desapercebidas. Quando você fala aí da Blanca, é interessante, porque ela vê essa questão da contaminação, mas é mais uma questão de contato, não é tanto o ambiente, né? Então, assim que as colegas saem, ela consegue tirar aí a máscara de proteção. E se ela pensasse só em termos de contaminação, ela não abraçaria a colega com aquela vestimenta, porque ela contaminaria o outro. Mas a questão é do contato para com ela, né? Eu acho que essa leitura é muito bacana. Sim. E aí a gente tem um encontro, né, depois que mostra toda essa parte do comportamento, né, no início, eles se encontram lá no consultório, né, e os personagens, eles vão chegando um por vez, né, e aí mostrando também, né, continuamente os comportamentos ali compulsivos deles, né, e conforme eles vão chegando, vão se apresentando uns aos outros ali, né, tendo contato com a secretária também, que recebe eles ali no consultório. E, de certa forma, conforme eles vão chegando, né, o Frederico, que já está lá aguardando, ele vai conversando, interagindo e automaticamente já dando os nomes ali, né, para cada toque. Inicialmente, a gente não sabe, né, qual a função dele ali no filme, né, e aí vão chegando todos esses personagens ali para se encontrarem, né, e começarem ali o enredo do filme em si. E é interessante porque eles fizeram, o filme tem uma realidade, né, muito significativa. Quando ele vai começar o segundo grupo, é diferente. No primeiro grupo, ele está e todos estão chegando. O grupo está e ele chega, né? Tem essa divergência. Eu faço uma leitura, assim, até porque o percurso dele de chegada, né, do Dr. Palermo, do Frederico, o percurso dele de chegada, ele vai mostrando o caminho dele e tudo que ele vai passando. Então, quando ele chega no segundo encontro, entre aspas, atrasado, será que queria sinalizar que também ele passa por gasto de tempo, de energia, de percurso? Né? E no primeiro ele chega, ele está lá e todos vão chegando e vai nomeando todas as situações. Eu gostaria de deixar destacado como ele consegue nomear dizendo quase o contrário, né? Haja vista quando ele chega na secretária, a secretária, uma atriz, né? Queria ser veterinária, ele é uma atriz, está na recepção. Daí ela fala que, nossa, houve uma confusão. Daí ele fala assim, mas será que não é terapia de grupo? Então ele começa a nomear para quem vai chegando do que se trata, né? Interessante que quem tem a questão da simetria, que segura tudo ali, o Otto pega e joga para o grupo. Olha o grupo. E se a gente pegar, então tá, vamos aproveitar esse espaço, vamos fazer um grupo que eu já participei desse grupo. Então tem todo esse processo aí. Sim, sim. E aí a gente pode ver, né, os diferentes tipos de toque de cada personagem, né, e o choque que dá com o encontro deles, né. Porque a principal característica, né, do transtorno obsessivo compulsivo, né, é a presença das obsessões a níveis de pensamentos, né, e as compulsões a níveis de comportamento, que são os rituais em si. E então a gente pode ver que a Blanca, né, tem ali o transtorno obsessivo mais voltado para a questão da limpeza, né, pânico ali de bactérias, vírus. A Ana Maria, o toque de verificação, né, e durante o filme a Lili aponta também a dislexia dela, né, na fala. O Emílio, o toque numérico, né, e também a questão de ser acumulador, ele até tá
né, com conflito em casa por conta disso, né, com a esposa dele. A Lily com um toque de repetição, né, e a questão do medo de morrer, e aí talvez por isso que ela tenha, né, esse ritual, esse comportamento. O Otto com um toque de ordem e simetria, né, ele organiza até os objetos no consultório, né, ali a decoração. E o Frederico, né, com a síndrome de Tourette, né, que são os comportamentos involuntários, impulsivos, né? O que é relevante, assim, quanto que isso interfere nas relações. Uhum. E aí tem uma fala, eu não recordo, mas eu acho que é até do Federico, que ele fala, do Federico não, do Emílio, que ele pega e fala assim, olha, eu estou esperando há 1 ano e 3 meses, e nesse tempo de espera do atendimento, então assim, ele tinha um transtorno, ele sofria com isso estava interferindo com o trabalho, interferindo nas relações de casamento, que é essa que é a questão. Então, quem tem as compulsões, que é a ação de realizar um ritual, e as obsessões, eles têm um sofrimento. Nem toda obsessão gera compulsão. Tem pensamentos que são invasivos, que estão fora do controle das pessoas, mas que não geram rituais aí de verificação, de realização de sinais ou de limpeza. Então, eu tenho medo de contaminação, eu tenho pensamento de contaminação, mas não necessariamente eu faço o ritual. Então, eu tenho a ação. Então, seriam as obsessões, são os pensamentos, conforme você havia falado. Mas nem sempre eles estão associados. Tanto é que quando a gente vai fazer a classificação, há um predomínio, né? Então, existe a classificação. Olha, predominantemente um, é predominantemente o outro, ou é um igual equiparar aí. O peso da obsessão, o peso da compulsão, ele é tão grande quanto, né? Isso vai ser. Sim. E aí tem um momento... Desculpa, é que vocês falaram, né, de cada tipo, e a Ana Maria, ela faz, né, a Patrícia agora sinalizou que é de ficar fazendo o nome do pai, né, ela se encaixaria em qual tipo? É de fato algo, um tipo de toque, ou assim, talvez é só por ela ser religiosa mesmo? Ela fala no filme, eu achei interessantíssima a fala, quando o Federico xinga, todo aquele linguajar, e daí ela começa a fazer o sinal, o Emílio faz uma intervenção, você não entendeu que não é voluntário? E ela fala, o meu também não é voluntário, né? Então essa é uma deixa muito leve. E aí no início do filme eu achei interessantíssimo, que mostra a carinha de Jesus lá no crucifixo, quase apagada, de tanto que ela passa, então gera um desgaste no alumínio. Então, quer dizer, é algo maior do que ela. Né? Então, assim, para que serve a compulsão? A compulsão, ela serve para um descarregar. É um descarregar de uma tensão, de uma energia, que pode levar a um alívio ou pode aumentar ainda mais, então, uma coisa cíclica. E aí tem até mais pra frente um pouquinho do filme, né, quando a Lili, ela começa a repetir, aí o Otto entra e eles falam, nossa, eles estão em loop, né, então vamos cortar isso daí. Às vezes a pessoa entra no loop só, né? Então ela faz o sinal, ela passa, ela faz de novo, ela passa, ela faz de novo, ela passa. Então, ela entra num movimento de repetição que precisa de alguma coisa externa para poder ter essa questão do loop. Resolveu? Ajudou, Sabrina? Não, ajudou sim. Que eu fiquei muito reflexiva a respeito disso, porque quando a gente teve aula de semiologia, né, no nosso projeto de ensino, né, aí a convidada contou pra gente assim, olha, tem que sempre tomar cuidado, porque tem coisas que são de tendência religiosa e é religioso, a gente não pode patologizar isso. E aí por isso que eu fiquei reflexiva a respeito disso. Eu não tinha me atentado a essa fala dela. O meu também não é voluntário. Eu não tinha me atentado. Por isso que quando a gente está em atendimento clínico, é de extrema relevância dentro da identificação. Acho que, se possível, nem sempre, mas se possível, no primeiro contato, né, conhecer a pessoa, com que ela trabalha, qual é o
decorrer dela de relacionamentos de casamento, não, né? Característica homoafetivo, heteroafetivo, vários casamentos, né? É um modelo de traição, de onde que vem, e também a profissão e também a religiosidade. Porque se você está no contato com uma pessoa, por exemplo, sai um pouquinho do toque, mas assim, de uma pessoa que é do espiritismo, do espiritualismo, e ela fala para você que tem impressões, que viu imagem, isso não pode ser necessariamente caracterizado como uma doença. Nossa, ela está alucinando, ela está delirando. Agora, se você também traz, olha, ela fez o sinal da cruz uma vez, porque a religião manda, ou dentro do grupo religioso dela, é de orientação, por exemplo, fazer o sinal da cruz 3 vezes. Então, essa é uma questão cultural religiosa, fazendo a diferença, né, Sabrina? Mas no caso dela, ela verbaliza, não está no meu controle, eu faço uma repetição não intencional, porque essa é a diferença. Se eu faço intencional, se eu faço para descarregar, ou se é não intencional. Muito obrigada, achei ótimo. Eu acho interessante também o apontamento que você traz, porque eu, leiga no assunto, ela fala uma parte sobre os pensamentos, que ela se acha uma pessoa ruim. Então, às vezes, dá pra pensar que ela faz isso por, sei lá, tentar descarregar. Eu acho por isso que eu achei interessante. Tem um termo. Eu acho que a gente conhece, é como se fosse uma neutralização. Então, eu tenho uma obsessão, pensamento ruim, ou quero matar, porque eu assisti a notícia do jornal que alguém matou, quero dar um tiro, quero bater. Então, como eu neutralizo isso? E aí ela traz assim, olha, eu não sei quantas personalidades eu tenho, né? Eu posso ser má. E aí, a Emília, eu acho que brinca, não, você não é má. Aí ela abre aquele olhar, aquela expressão, eu posso ser má. E ela dá um filme interessantíssimo, porque ele dá um tempo, não sei se vocês prestaram atenção, ela vai tomar água 1, 2, 3 vezes, como se fossem 3 personalidades tomando água distinta. Ele está hidratando 3 entes, 3 pessoas de forma diferente. Sim, verdade. E aí chega um momento do filme ali, né, que tá todo mundo junto já receberam ali a informação, né, através da secretária que o doutor tá atrasado, que vai demorar ainda para chegar. Então eles começam ali, aliás, ela dá, né, a ideia deles se apresentarem, né, para enquanto isso eles esperarem o doutor chegar. E eles, né, aderem ali à ideia, um pouco resistente, né, alguns, mas acabam aderindo à ideia, né. E enquanto eles se apresentavam e contavam, né, a sua própria história, os outros foram observando algumas características ali, apontando uma coisa ou outra, né, que cada um estava ali se expondo, né, e inclusive a gente tem aí essa entrada, né, da secretária na cena, onde ela acaba se comportando também de uma forma mais agressiva, né? Ela tem ali um jeito mais grosseiro, até acho que a Ana Maria ou a Blanca comenta, né, que ela não é uma boa secretária, né, porque tá muito grosseira, muito mal educada. Mas assim, eu acho que o filme acabou colocando de uma forma intencional, né? E até no final, quando a gente acaba vendo que ela é uma atriz e tudo mais, ela tá numa posição de exposição mesmo, né? De colocar os participantes ali numa situação estressante, numa situação de exposição, né? Para que eles consigam ali, né, organizar e entre eles, né, no trabalho em grupo, né, conseguirem se expor e falar sobre as suas dificuldades, né, os seus problemas ali. Ela faz um movimento devidamente orientada pelo Dr. Palermo, Federico, né? Ela faz o gatilho. Sim. Ela gera a situação estressante. Então, assim, o ambiente é para ser controlado, que é um consultório. E aí, como começa a ser a situação estressante? O atraso do técnico. Então, assim, a pessoa está na angústia do atendimento. Ela já tem todo um ritual, ou uma obsessão, ou uma compulsão que geraria atraso. Porque, assim, quem tem esses comportamentos, esses pensamentos, eles
podem se atrasar para compromissos, porque eles entram naquele looping que eu falei. E aí ela chega e faz, além delas dizer, olha, é um drama, né? Então assim, mas aconteceu todos, ela valida, todos estão marcados para o mesmo horário. Ela justifica, foi um erro do programa, mas ela conta todos. Nessa hora, que lá na introdução, que ela conta a todos, eu achei interessantíssimo, né? E aí, o Dr. Palermo, Frederico, ele fala, isso não é uma terapia em grupo. E aí, quando ele diz não é, ele está nomeando o que é. E ele vai fazendo isso durante todo o percurso. Na primeira vez que eu assisti o filme, eu tive a impressão de que quem fosse fazer a brincadeira, quem estivesse conduzindo, quem fosse o terapeuta, seria o Otto. Só que eu falei assim, não, mas isso é muito esperado, não vai ser o Otto, né? E aí, quem que foi, né? Ah, será que é o Emílio? Quem que é? E aí, no final, a gente pode descobrir. Então, teve essa questão de não esperar. A secretária, ela tem um papel muito importante, que é o papel da resistência, de provocar o gatilho. Ela vai exatamente aonde ela tem que ir. Então, assim, esse não é o comportamento de uma secretária de um consultório. No entanto, né, que teria que ser aquela coisa mais discreta, mais acordada, com uma gente organizada, com respeito. Mas toda a condução dela é justamente para apertar o gatilho. Mostre a sua face, mostre aquilo que te dói. Não tenha o controle. Aqui é um lugar controlado, desorganizadamente organizado. De forma totalmente intencional, né? Eu achei engraçado que a fala do Frederico é justamente para incentivar aquilo a acontecer. Eu não gosto disso, mas é muito para ser resistente, porque parece que quando você não quer que uma coisa aconteça, às vezes você atrai aquilo, uma coisa assim muito... Parece que o grupo em si, né, parece que se sente atraído por aquela ideia. Não sei se... É porque parece que aciona um botãozinho dentro da gente quando a gente fala não é para fazer tal coisa. E sobre a secretária, eu achei muito interessante, porque eu acho que foi a Ana Maria que fala assim, tanta moça boa precisando de emprego e não tem. Então, assim, realmente a atitude dela é tão inesperada e assim... Então, que as pessoas não querem que aquilo seja, né, um comportamento de uma secretária, que ela é tanta moça boa que precisava de um emprego, e essa daí, assim, eu achei sensacional. Na fala da secretária, a hora que ela fala assim, olha, vocês vão se apresentando, ela dá a deixa. E aí, vocês podem fazer o grupo e eu não vou contar para o doutor. Então, essa é o contraponto. Faz aí, eu vou fazer que eu não vi. E ela vai instiga ainda mais, né? Esse é o processo que ela vai trazendo nesse percorrer aí de funcionamento. Sim, e aí nessa roda de apresentação deles, né, a gente consegue perceber o sofrimento, né, de cada um, da história de vida de cada um, né, e o quanto o toque atrapalha e influencia muito, né, na rotina deles. Até o Otto, que começa a apresentação, né, ele tá com a bola na mão, e aí ele começa a falar que o toque atrapalha muito, né, na questão do relacionamento, que o relacionamento mais longo dele foi de 3 dias, né, então a gente pode perceber, né, na história de cada um, o quanto isso toma tempo, né, e traz um sofrimento, né, para esse paciente. O Frederico, né, ele conta também que trocou de empregos algumas vezes, porque não deu muito certo por conta, né, dos insultos e gestos obscenos que ele, né, faz ali. Ele até menciona que gostaria de ser advogado, mas como ele seria advogado, né, no fórum e tendo esse comportamento lá, né, como seria isso? E aí o Emílio já fala, né, com relação à parte de ser acumulador, né, que aí é quando ele fala mesmo que ele tem essa dificuldade e que isso tá atrapalhando no relacionamento e que a mulher dele já deu um ultimato nele, né, que se ele não melhorasse, ela não teria mais condições de continuar com ele, né. E a Blanca, ela bate muito nessa tecla do tempo, né, que ela não tem vida, porque ela fica ali constantemente naquele ritual de limpeza e de se limpar e de lavar ali tudo que ela precisa, que ela acha que pode ter de contaminação, né.
A Liliana, eu acho que é mais a questão do medo de morrer mesmo, né? Então ela acha que a necessidade de repetição ali das palavras seria uma forma dela evitar, né? E se livrar desse pensamento. E a Ana Maria também, né, bate muito na tecla de não ter tempo não ter tempo na vida, né, para nada, por conta das verificações. E ela menciona também que as amigas já não chamam ela para nada porque ela demora demais, ela se atrasa, ela nunca aparece, né? Então a gente percebe que a grande influência, né, do toque na vida de uma pessoa fica muito direcionado para a questão das relações mesmo, né? E a dificuldade ali de se relacionar com as outras pessoas que não entendem, talvez, né, o problema ou a dificuldade delas. Pensando nessa questão do outro não entender, eu não sei se foi o Otto ou o Emílio que faz essa observação, mas espera aí, se nós não nos toleramos, sabendo que somos doentes e que passamos por sofrimento, como pode os outros nos tolerar? E o processo, antes disso um pouco, né, a Ana Maria, com um processo de esquiva, que nós na atuação clínica temos isso muito, né? Não, eu estou aqui para pegar uma receita para uma amiga que pediu para eu vir. Então, como assim? Né? Então, não, eu não vou participar dessa palhaçada. E literalmente, assim, então ela se queixa das amigas não esperarem por ela, mas o quanto que ela também teme a intimidade, porque a hora que ela está com os pares, aqueles que poderiam compreender, que de uma certa forma estavam tentando ficar em pé ao lado do outro, ela pega e fala assim, não, mas eu vou me excluir, eu saio do grupo fisicamente, ela se senta, né, num espaço, numa outra sala, isso é muito claro, mas ela se exclui, porém está atenta. Então, quanto eu consigo ter intimidade, quanto que me custa ter intimidade, que eu estou disposta a fazer por isso, a pagar por isso. Bom, então quando a gente está, né, lá conhecendo um pouquinho, né, da história de cada um e vendo o quanto isso interfere, né, quanto o toque interfere ali na rotina deles e nas relações, enfim, a gente consegue perceber também que eles são conscientes, né, das atitudes, dos comportamentos ali deles, se sentem culpados às vezes, né, têm os pensamentos ruins ali, mas não se consideram loucos, né, até tem uma fala ali deles, acho que a Blanca, né, comenta também, frisando isso, né, e sabem que é apenas uma dificuldade e cada um deles tem a sua subjetividade, né? Cada um com a sua característica, cada um com o seu toque ali, né? Com a sua compulsão, com seus rituais. Olha, Jaque, essa questão, ela é importantíssima. É o medo da loucura. Né? Então, assim, o que é ser louco, né? Porque o problema não é ser louco. Pegando a história e saindo um pouquinho dessa análise, mas olhando um pouquinho o contexto histórico, né? Os loucos, eles eram idolatrados, porque os loucos eram aqueles, na Idade Medieval, eles eram aqueles que tinham contato com os deuses. Então, eles eram porta-vozes dos deuses. Então, era bom ser louco. Né? Eu vivia no meu mundo e ainda tinha um reconhecimento comunitário. Foram várias passagens e hoje o louco a gente vê como aquele excluído que não deu certo, que não deu conta e que vai e será marginalizado. Se a gente começar no século XX, início do século XX, o que era o louco? O louco era o marginalizado. Era o portador de doença de hanseníase, era o alcoólatra, era a prostituta, era a menininha que engravidou e não era para engravidar antes do casamento. Então, isso tudo era loucura e era separado, inclusive, nos manicômios, nos hospícios. Né? Então, assim, não podemos ser loucos, somos funcionais. Eu acho que o filme todo faz isso. Eu não consegui perceber, eu acho que é isso que deixa, assim, como se a Ana Maria fosse uma aposentada. Né? Então, acho que eu não consegui lembrar, assim, qual era a profissão dela, se falou em algum momento. Vocês lembram? Não, mas todos os outros traz a profissão. Não, eu sou fulano, eu sou fulano, eu sou fulano. Eu achei de uma leveza muito grande. Quando a Ana Maria, né, pergunta a idade dela, ela fala, então, né, então vamos mudar de assunto. Né? Eu sou uma mulher, eu sou plena e a minha cor é azul celeste. Né? Então, assim, não vamos falar desse assunto. Então, falando da loucura, né, então,
transtorno obsessivo compulsivo, e cada um com as suas especificidades, igual a Jaque falou, ele é apenas uma faceta. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não coloque os portadores de transtorno mental de forma excluída. Eles são produtivos, eles têm fé, têm capacidade cognitiva e têm capacidades diferenciadas, né? Uma parte do filme eles perguntam, acho que o doutor Federico que fala, o doutor Palermo Federico que fala assim, mas você é um gênio da matemática, pro Emílio, né? Então, assim, você é genial. E aí o outro vem, e aí mostra a Lili na academia, com aquelas duas espectadoras, as duas novas alunas. Nossa, mas essa aula queima bastante, né? Porque ela estava repetindo. Direita, esquerda, repete. Então, quer dizer, isso é genial. Isso é genial. Então, há algumas questões, o que faz? Eu acho que a Jaque pode me ajudar muito aí. Por exemplo, eles falam, não, mas o doutor Palermo vê a pessoa apenas uma vez, né? Na introdução, a hora que chega. O próprio Federico, o doutor Palermo, ele traz isso, né? Ele é um filantropo, ele vê a pessoa apenas uma vez. Ele é bom, ele é o cara. Porque, assim, na verdade, são encontros de pessoas. São pessoas que se encontram, identificam, tá, eu posso até ter uma doença, eu posso até ter uma obsessão, eu posso até ter um ritual, uma compulsão, mas eu sou muito maior do que isso. E é o tempo inteiro dizendo como encontrar uma estratégia de superação. Ter um pé na loucura não nos incapacita de viver. Acho que quem teme muita loucura, quem teme muito estar louco, ser julgado como louco, é limitado. Então, aceitar. Eu acho que essa que é a brincadeira, né, que o filme traz, de uma leveza, fala do transtorno sem sofrimento. Assim, há um sofrimento, sim, as pessoas sofrem com o transtorno, mas não há ridicularização. Olha, tá, você é portador disso, mas isso é interessante, nós não estamos rindo de você, da sua doença. Mas, você é um gênio, você tem isso, né? Então você é boa na academia, você é boa. Então, assim, há uma leveza para dizer, tá, e daí? Você é doente. E daí? O que você vai fazer com isso? Né? E aí, no finalzinho, eu achei que, assim, a Lili aí passa em cima das faixas, tomando, eles se encontraram. Como é que vai passar? Beijando, abraçando. Não são estratégias. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma resposta parcial à meditação. O terapia cognitivo-comportamental ela é a mais indicada para auxílio na remissão dos sintomas. Agora, tem uma linha de pesquisa que traz que, por exemplo, a psicanálise, a análise para melhora da qualidade das relações. Olha, você tem uma doença, tá bom, e daqui? O que você vai fazer? Como que você vai viver com ela? Se você não consegue controlar, se a gente não consegue remitir a doença, como eu posso viver? E esse é o movimento de loucura, né? Vamos aceitar. Eu não sou louco, que é o que a gente estava falando, mas traz uma leveza aí. Sim, sim. E aí a gente entra numa parte do filme bem legal, que é a secretária entra novamente, né, ali, e aí ela realmente explica que vai atrasar e que o doutor não vai chegar e que não tem muita informação concreta, né, ela vai jogando ali algumas informações, mas ela tenta evitar que os pacientes vão embora, né, porque aí começa todo mundo a ficar ali, né, indignado, querendo desistir, né, acham que é um descaso, e as meninas até saem, né, descem as escadas para ir embora. Os meninos decidem ficar, e aí o Otto vai atrás delas para poder trazê-las de volta, porque ele tem uma ideia ali, né, de fingir que o grupo é o doutor e eles começarem ali, eles mesmos, né, a se organizarem, se ajudarem, e ele desce lá, convence as meninas e volta todo mundo ali para começar a colocar em prática essa ideia do grupo, né. E aí ele dá essa ideia de se concentrarem, né, durante 3 minutos, cada um por vez, com a intenção de bloquear o problema e evitar a compulsão. Então fica todo mundo ali em observação e a pessoa exposta, né, ao seu toque, ali a sua compulsão, para durante 3 minutos ela não se comportar daquela forma, né? E aí começa toda a confusão e a história, né, mais engraçada ali do momento do filme.
Olha, e esse processo que o outro fala, né? Olha, mas eu já participei de terapias antes, para mim foi bom, não há ridicularização. Então, primeiro, ele teve uma experiência positiva que não remetiu os sintomas dele, mas foi positiva. Então, anteriormente, ele traz que já tinha participado e ele não vai participar, porque faz sentido ter relação com pessoas. E só que a hora que ele propõe, e é uma das técnicas, né? Eu não sei se necessariamente desse jeito, que tem questão. A hora que ele propõe olhar para que todos tenham por objetivo cuidar de um, vamos todos focar. Quando está cuidando, por mais que seja uma provocação para que a pessoa faça resistência e faça um enfrentamento do problema dela, na verdade, o terapêutico é para todos os outros. E lá no finalzinho a gente vê assim, né? Não, mas peraí, você conseguiu pisar nas listas na hora que foi buscar uma água, quando a Ana Maria passou, e você não repetiu, e você não fez isso, e você não fez aquilo. Então, o terapêutico, tudo bem, que tem uma resistência, mas o terapêutico é o focar no cuidado do outro. E é uma mensagem que fica muito clara. Então, ao invés de você ficar receoso do que você vai fazer, atento, gastando toda a sua energia nas suas obsessões, compulsões, nos seus rituais, foque em algo. E esse algo, ele pode diminuir o seu grau de tensão, de agitação psíquica, ele pode afrouxar as relações internas, dos questionamentos, dos altos questionamentos das questões dinâmicas, e joga para o outro a sua energia. E o cuidar do outro é o cuidar de si. Esse processo da formação do grupo foi muito bacana. Sim, porque assim, todos foram expostos, né? Não conseguiram ficar ali esses 3 minutinhos sem, né, ter ali os rituais, né? Os comportamentos compulsivos, mas de certa forma, todo o restante do grupo teve ali o seu momento, né, de focar a atenção no outro, perceber o outro, ajudar o outro e acabou não se percebendo naquele momento, né, esquecendo totalmente ali de olhar para dentro de si e ter ali o comportamento, né, de obsessão e compulsão. Então, o exercício acabou que ajudou, né, todos ali a se perceberem depois, né, tanto é que depois que eles finalizam o exercício, né, eles até se sentem meio frustrados, assim, por não ter dado certo, né, mas daí o Frederico começa a apontar, né, o que cada um conseguiu conquistar ali naquele momento, mesmo que no momento da exposição eles não conseguiram ter essa remissão, né, dos sintomas, mas enquanto estava com essa atenção no outro, eles conseguiram não se comportar daquela forma que eles não gostariam, né. E aí, no final das contas, acabou que eles nem esperaram o doutor chegar, né? Já conseguiram se resolver ali, se ajudaram, né? E acharam que estava tudo certo. Na literatura hoje existe um processo muito bacana que os profissionais do Sistema Único de Saúde do SUS foram treinados para atuar na atenção básica, chamado terapia comunitária. Na terapia comunitária, você tem 2 técnicos, né, que é o condutor e o co-condutor, que tem um outro nome que agora me fugiu, mas que na verdade eles são só mediadores. Quem se resolve é a própria comunidade com os conhecimentos comunitários. Então, esse processo é um processo que acontece. E de todos os que estavam no grupo de terapêutico, né? Então, assim, o que aconteceu? Houve processos de modificação de como agir. Então, primeiro, se eu consigo parar de pensar, temer ter um ritual, se eu paro de temer ter um comportamento compulsivo, se eu não estou voltado com os meus pensamentos para mim, reduz a chance de ter um pensamento invasivo, de ter uma obsessão que atrapalha a minha vida. Então, daí eu vou cuidar do outro, o outro existe. A Lili, só assim, ela teve um transtorno de adaptação, a morte do pai ali foi uma coisa muito traumática, né? E aí ela teme o quê? Ela teme a morte. Né? Então tem o Otto que traz as questões de simetria. Na fala do Otto, depois vai estar puxando, né, o fio de sofrimento. Qual que era o sofrimento dele? Olha, meu maior relacionamento foi 3 meses.
Daí ele traz isso como um sofrimento, uma condição quase vergonhosa. Eu ainda moro com a minha mãe, né? Então, essas relações dinâmicas, de não rompimento de vínculo, que trouxeram as questões da família. Falou da família, sim. Falou da família do Emílio. Falou da família do Federico, que a companheira dele foi embora. E qual é a família dele? Ele mora sozinho? Ele cuidou de pássaro, ele fez isso, mas ele mora sozinho. Essas são as relações, né? O Emílio, a esposa saindo, depois a esposa voltando. A Ana Maria, qual que é a família dela? São as relações sociais. As amigas que ela consegue conversar, que ela não perdeu o contato, que ainda tem afeto, mas não consegue estar presencialmente no mesmo lugar. Então, o filme vai falando dessas questões relacionais e o quanto que é importante conviver com os sintomas com mais leveza para que melhore a qualidade de vida. Né? Então, algumas coisas vai sendo trabalhadas. Um dos transtornos que tem uma questão neurológica, claro, né, uma alteração neurológica, é o Tourette, é o do Dr. Palermo. Então, ele é o único que não remite. Né? Então, assim, a Lili conseguiu ter um lampejo de não repetição, o Otto conseguiu pisar na lista, a Ana Maria fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo. Mas, na verdade, a terapia deste grupo, né, que foi muito bacana, aquele selfie que eles tiraram, qual que é o objetivo final e até o cuidado, psicanálise, a abordagem, né, dinâmica, ela fala o quê? Melhorar as questões relacionais. Fazer parte de um grupo, viver, conviver, ter vida, ter funcionalidade. Então, isso foi conseguido com um único encontro. Eles saíram com uma perspectiva de se diferenciada, né? Sobre as relações... Desculpa, Jaque. Mas sobre as relações, né? O Frederico, ele mora com os pássaros, né? Eu acho que é importante também a gente trazer que... ter relações com os animais também é uma forma terapêutica, né, de lidar com as coisas. Não é à toa que a gente tem a zooterapia, eu acho que é esse o nome, né? Então, é engraçado até que os pássaros reproduzem, né, a fala dele, eu acho isso sensacional. Então, assim, ele tem a relação, mas não humana, né? Ele tem ali os seus pássaros e eu acho que o mais, assim, interessante disso tudo é que, sei lá, às vezes eu tenho a sensação de que os animais da gente pegam nossas manias. Eu não sei porque eu tenho muito essa sensação. que sei lá, minha cachorra não sei o quê, sabe? Faz alguma coisa que é muito parecida com uma mania minha. E aí, só o fato dos pássaros repetirem, será que talvez não seja uma forma até dele se sentir representado de alguma forma, sabe? Eu acho sensacional isso. Sabe, eu só gostaria de fazer um apontamento. Ele não escolheu os pássaros como companhia. Ele não escolheu os pássaros como companhia. Os pássaros foi uma das alternativas e ele fez essa introdução. Olha, eu estava buscando um modo de poder trabalhar, ter funcionalidade. E daí eu estava escolhendo uma profissão que eu poderia fazer na minha casa. E dentro das profissões que eu não poderia ser advogada, eu não poderia isso. Então, dentro das funções que eu poderia ser, seria vender pássaro. Mas aí ele traz que não deu certo. Não começou como um hobby, ele começou como uma sobrevivência. E o doutor Palermo, Federico, ele traz isso, ele faz uma fala, né? Então ele introduz, eu queria ser advogado, mas não deu. Eu queria vender pássaro, mas não deu. E aí o filme todo é a sublimação dele. Então, ele usa a doença dele como diferencial da clínica dele. Ele usa. Então, ele faz daquilo que seria o limite a superação. Então, tá bom. Então, eu estou no contato com o meu paciente, eu tô, filho da puta, biscate, vou chupar. Então, isso daí é a forma de ele provocar esse emoção. Então, ele é o maior sinal de superação, de sublimação da própria doença. Né? E aí... dentro do... Assim, o desenhista. Nossa, para o desenhista, a simetria, a clareza do projeto ela é necessária. Para a Lili, a repetição ela é necessária.
para. Inclusive na aula de yoga, que é aquela coisa lenta. Respire fundo, relaxe, né? Então, assim, o processo inteiro, a brincadeira, esse filme espanhol aí, ele teve essa delicadeza, e é um filme novo, ele é de 2017, né? Ele traz essa leveza aí de sublimação. Tá, e daí que você é doente? Né? Então vamos pegar esse que poderia ser aquilo que te depreciaria como algo de construção. Ontem, conversando com a Bruna, a gente até falou a respeito do trabalho mesmo do Frederico, que eu acho que o fato de você sofrer com uma condição da qual você vai tratar os seus pacientes pode ser uma faca de dois gumes. Ou você vai saber e ter empatia e sensibilidade, ou você vai falar assim, mas eu passo pela mesma coisa e eu vivo bem, eu vivo assim, por que fulano não consegue? Então, eu acho que o fato de ter trazido ele numa personagem que consegue ter o seu sofrimento e usar o seu sofrimento para ajudar os seus pacientes é, assim, incrível, sabe? Eu achei maravilhoso. Não que um profissional que não tenha um sofrimento psíquico não vai ser um bom profissional, mas eu digo assim que quando você está naquele lugar, eu acho que aquela dor, ela te faz ter talvez um feeling a mais da situação, sabe? Não sei. Na medicina, eu acredito que na enfermagem, na psicologia, a gente tem um termo que a gente fala de empatia. É se colocar no lugar do outro, mesmo não estando no lugar do outro. É diferente de eu me simpatizo com você, eu gosto de você. Não é eu gostar de você. Eu me coloco no seu lugar, apesar de não estar no seu lugar. Então, você traz, Sabrina, com uma forma muito clara, né? Então, assim, ele estar neste lugar poderia tanto gerar a simpatia, não a empatia, a simpatia, mas ele também tem empatia, como poderia falar assim, mas tá, eu me supero e você não se supera por quê? Né? Então, é um processo muito bacana, né? E que é verbalizado ali em todo o processo, né? As ações, elas falam. Sim, e aí de forma adaptativa eles conseguem, né, se organizar ali na vida pessoal, profissional, né, mesmo com o transtorno, com as limitações, eles conseguem seguir a vida, se organizar e se adaptar a um ambiente que eles podem ser eles mesmos ali, né, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, né, sem aí uma interferência tão intensa, né, e tão negativa na vida deles. Eu acho bacana também, vou retomando uma fala da Patrícia, que o grupo, eles foram se transformar em uma amizade ali, porque até no final do filme, eles criam um grupo, o do WhatsApp, Toque Toque. Então, acho que eles se conheceram, eles estarem em um grupo onde eles se identificaram, foi bom para estabelecer relações, para ser um pontapé ali. Então, eu achei bem interessante trazer essa informação. Essa sensação do pertencimento, ela é muito importante para as pessoas. Não interessa se você mora sozinho ou se você mora com seu esposo ou sua esposa, você mora com seus pais, porque é importante você ter um pertencimento fora. Eu acho, assim, que o fora do seu ambiente de casa é importante também você ser reconhecido, sabe? Porque não que seja mais fácil, não, de forma alguma, mas talvez a pessoa com quem você mora já tá ali meio que tá no seu dia a dia e tal, talvez ser reconhecido por uma pessoa que não está tão inserido na sua vida seja algo muito importante pra gente, né? E aí, eles terem se reconhecido nessa sala de espera, ter conseguido estabelecer relações, que era uma coisa que eles não conseguiam. Isso foi sensacional, assim, foi uma sacada muito genial desse filme. E aí, Sabrina, a relevância que foi colocada. Nós estamos saindo do século XX, entrando na questão do século XXI, e num processo de formação profissional do atendimento individualizado. Né? Então, assim, quando a gente está em formação médica, de enfermeira, psicólogo, a gente aprende um para um. E
Vamos devagarzinho, nos distanciamos do coletivo, esquecemos o que é brincar de roda, né? Esquecemos de como que é brincar de pique-pega. E o pique-pega, roda, é na idade adulta também. Quando trabalhar em terapia de grupo, então, alguns colegas meus trazem, eu não estou falando só psiquiatras, outros profissionais da saúde também. A gente faz atendimento de grupo, sabe para quê? Para desafogar a fila, para dizer, não é. O atendimento de grupo é de extrema relevância para identificação, para formação de grupo e pertencimento. Peraí, eu vou me superar, eu vou reconhecer aquilo que eu vou reconhecer aquilo que eu preciso fazer, como eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque eu pertenço àquele grupo e eu quero contar para ele aquilo que eu fiz. Como eu me superei, como eu faço parte de... E essa questão que você trouxe também é muito importante. A superação, o fazer parte de. Porque às vezes eu estou numa casa, eu moro com alguém, mas eu não pertenço ao ambiente. Olha que interessante. Eu moro com a minha mãe, mas eu não pertenço ao ambiente. Eu moro com meu esposo, com a minha esposa, mas eu não pertenço ao ambiente. E ali foi uma hora de terapia, de grupo, que há um pertencimento. Então, a identificação. Quando eu estou num grupo, eu ouço, eu vejo a dor do outro, eu consigo entrar em contato com a minha própria dor. Eu reconheço e eu nomeio a minha dor. Ao nomear a minha dor, eu posso escolher enfrentar, como eu posso escolher não enfrentar. Mas pelo menos eu sei o que eu tenho e que não é loucura. Eu sei o que eu tenho. Olha que interessante. Eu tenho algo que me causa sofrimento e que tem nome, que tem tratamento. E eu posso escolher por onde eu quero andar. E essa é a diferença, a relevância do grupo. Então, o filme Toque Toque tem essa sabedoria de não só falar dos transtornos, mas da relevância do atendimento coletivo, da identificação de grupo, e que o profissional não é necessário. Olha que doido, que intensidade do filme. É lógico, tem o profissional ali, mas que o próprio grupo acontece, que a função do terapeuta de grupo é estar mediando a situação. Ele não pode ser o ator do grupo, ele tem que ser o mediador, deixar que as coisas fluam e dando, né, pequenos apontamentos mais sutis, mais diretivos, mas deixar as coisas simplesmente acontecerem. É engraçado essa parte que, ao mesmo tempo que você se sente melhor ao pertencer, mas eles trazem muita autossuficiência. Então, são duas coisas aí que acabam caminhando junto e que, às vezes, você para pensar muito rapidamente, você pode até colocar como coisas opostas. Quem é autossuficiente não precisa pertencer a nada, enquanto, na verdade, as duas coisas ali parecem que caminham muito bem juntas. E essa sensação da autossuficiência que os pacientes acabam tendo, né? Porque não sabem que o Frederico, na verdade, é o terapeuta. Isso eu acho que é tão importante para eles conseguirem levar adiante, porque a terapia, ela é muito importante. Ter um acompanhamento psicológico, assim, é incrível na vida das pessoas. Mas tem que tomar muito cuidado para que a pessoa também não se torne dependente do seu terapeuta, né? Então, eu acho que a sacada do filme aí é fenomenal, porque eles falam, não, mas a gente conseguiu sozinho, a gente não precisou daquele filantropo lá que nem veio para cá. Foi ótimo. É muito interessante porque, assim, a autossuficiência do grupo. Eu pertenço a um grupo que é um grupo suficiente em si. Eu não sou suficiente comigo. Eu sinto que eu não dei conta sozinho. E é tudo bem, porque as pessoas não se conseguem, elas não conseguem dar conta sozinhas. Nós precisamos do outro, até para nos enxergarmos. Eu preciso ver o outro. E o grupo faz essa função. Eu preciso ver o outro. Eu tenho que estar em algum espaço para que eu possa perceber a minha angústia, a minha ansiedade e verificar saídas de condução dela para remitir alguns sintomas. Mas ainda assim, essa questão da autossuficiência, né,
achar que não dá conta sozinho, que precisa do outro, mesmo assim, desenvolve esse senso de capacidade também, de saber que eu dou conta, sim, eu consigo superar e eu consigo me reorganizar, apesar de precisar, às vezes, do outro para isso, né? De certa forma, eu também posso ter essa autonomia, né? Posso seguir a minha vida, posso conseguir sozinho também, né? Eu escolho alguém para estar ao meu lado. Então, assim, a minha capacidade é não depender de um terapeuta, é não depender de um amigo, é não depender de A, de B ou de C. Eu escolho, eu tenho poder. Então, essa é a suficiência. Eu tenho o poder de escolher como lidar com. Então, eu posso ter um terapeuta e é necessário, mas eu não posso depender do terapeuta. O terapeuta não decide a minha vida. Eu gosto muito, eu uso isso em minha clínica, que nós técnicos, não importa a área, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, enfim, nós somos espelhos. Somente espelhos. Espelhos para que os pacientes possam ver quem são. É lógico. Como todo espelho, a gente pode estar arranhado, a gente pode estar encalçado, porque tem as questões pessoais envoltas na relação, né? Mas nós somos espelhos. Isso não tira a responsabilidade do técnico, porque o técnico tem que ser um bom espelho. Se ele percebeu que no contato com o seu paciente ele estava embaçado, não teve uma relação muito transparente, na próxima ele tem que melhorar, mas não que ele decida quem é o paciente, ele é responsável por ser um bom espelho, por deixar que o paciente se veja com menos, não é impossível. Na verdade, assim, não dá para ter uma relação sem interferência do técnico. Essa questão de relação neutra, ela não existe. Né? Então, a forma como você veste já interfere com o seu paciente, como você fala interfere com o seu paciente. Eu estava com uma gargantilha e foi interessantíssimo. Eu acompanhei essa paciente por muito tempo, então o simples fato de eu estar com a gargantilha deu um disparo nela, ela começou a ter uma crise de ansiedade no atendimento. E eu não consegui, de repente ela fala, tira, mas desesperada, tira. Eu falei, tira a gargantilha porque você vai se enforcar e eu estou me enforcando. Nossa. Então, falar que existe relacionamento neutro é uma falácia, não existe. Então, assim, a vestimenta, o cabelo, a roupa, o ambiente, então tudo interfere na relação e o grupo também. Então, como cada um faz, né? Então, quando a Ana Maria, lá no comecinho, pega no braço da Blanca, e aí a Ana Maria foi acolhedora. E vai lá, porque assistente é coisa séria. Assim, não é assistente, mas tá tudo bem, ela foi acolhedora. Ela poderia ter feito um comentário inadequado. Olha que chata, eu não conheço, ela já vai ao banheiro. Né? Então, assim, ela foi acolhedora nesse comentário. Vai bem, vai se cuidar, porque é coisa séria. Então, foi uma leveza muito grande em todo o conteúdo, em todo o contexto. A Jaque falou, né, sobre a questão do dar conta, né? E só que assim, o que é dar conta? Eu acho que quando a gente fala sobre transtornos psiquiátricos, primeiro que as pessoas acabam negando muito, né, a existência deles, porque, nossa, tá muito à margem, mas eu não sou louco, né, foi o que a gente até falou. Só que o dar conta, quando se trata de uma questão psiquiátrica, pode ter a remissão e tudo mais, mas, assim, não quer dizer que a gente achou uma cura mágica, né, que nunca mais a pessoa vai ter aquilo. E o dar conta é justamente você ter os altos e baixos e saber qual é o seu dar conta. Porque as pessoas acham que dar conta é simplesmente eu tomei o remédio, isso sumiu, acabou, não tenho mais. E o dar conta é esses altos e baixos de você ter que lidar, sei lá, com uma paranoiazinha aqui e aí você reconhecer que aquilo é uma paranoia, você reconhecer que aquilo ali faz parte daquela condição que você tem e saber lidar, ou talvez não saber lidar, porque naquele dia você não está conseguindo lidar com aquilo, mas eu acho que o reconhecer o que você tem já sei lá, metade do caminho andado na questão do dar conta, porque muita gente nem reconhece o que tem, e até quando consegue, por exemplo, vai num médico e o médico acaba falando, né, olha, você pode ter, né, X
coisa, a pessoa nega. Então, assim, nem quando alguém fala, dá o start, assim, de reconhecer o que tem, né? Então, eu acho que essa coisa do dar conta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada um dá conta de uma maneira diferente, e não é porque não conseguiu simplesmente lidar com aquilo todos os dias da melhor maneira possível, que significa que a pessoa falhou, né? Essa fala sua, Sandra, ela sai um pouquinho do filme, mas a gente acaba voltando para o filme, porque assim, vamos usar o nosso método de ensino atual, corrente. Quando o aluno, de repente, chega para você com 5, né, a professora corrigiu a prova e ele atingiu 5. Nossa, que legal! Ele atingiu a potência dele, ele atingiu 5. E a gente conseguir entender que aquele 5 é incrível, é valorizadíssimo e tá ótimo, porque é o 5-10 dele. Né? Então, ele conseguiu atingir a potência dele. E é isso que é o olhar especificado, olhar para a situação, para o indivíduo. Porque, às vezes, os indivíduos, os pacientes chegam para a gente e falam assim, olha, tem cura. O que é cura? Qual é o modelo? Né? Então, assim, tá certo? Tá errado? Não tem. Então, como que eu posso ser a melhor versão de mim? Como que eu posso ser a melhor versão de mim? Olha, tristeza a gente vai ter, alegrias a gente vai ter, ansiedades a gente vai ter, rituais nós vamos fazer, obsessões, pensamentos que nos invadem sem a nossa permissão, sem o nosso desejo. Isso é humano. O que é doença? E isso é que a gente precisa tratar. O que é doença é quando aquilo impede a pessoa de viver. Então, ter um limite de uma questão física, psíquica, é só um limite. Agora, o que eu faço com o limite é que vai dizer se isso é uma doença ou não. Então, cabe a nós técnicos termos um bom julgamento e poder acolher os nossos pacientes. Olha, você pode, sim, tem isso, você passa por isso, mas o que você vai fazer? Porque a gente tem que tomar muito cuidado de repente, a gente falar assim, olha, você tem aritmomania e você é um coitadinho, né? Vai ser assim pro resto da vida. Que é a questão dela, do ritual, só pela questão numérica. Você só tem isso. O que você vai fazer com isso? Né? E aí o Palermo, ele traz assim, mas você é um gênio, você poderia trabalhar com isso e com aquilo. Então, de repente, vamos pegar o caso do Emílio, né? Será que se fosse fazer uma terapia focada nele, será que repensar o trabalho dele? O quanto que ele usa a capacidade de matemática que ele tem, que é dele, a favor dele? Né? Ele tem. A Lili, ela usa, ela vai para a aula e repete, ela usa. Legal. A Blanca, ela usa também, porque ela trabalha com essa coisa. Ela poderia trabalhar de qualquer outra coisa, mas ela trabalha com isso. Então, ela usa também o medo dela a favor dela. Porque tem aquela ansiedade paralisante que não deixa... Porque o que é o transtorno obsessivo compulsivo? É uma ansiedade que rompe. É tão forte, ela é tão forte que ela rompe em pensamentos ou em rituais. Então, assim, o que eu vou fazer com isso? Então, pensando no caso do taxista, do Emílio, olha, trabalhar com ele, será que a sua profissão é aquilo que vai valorizar o que você tem? Essa potencialidade, né? Hoje a gente vê nas escolas algumas crianças que o sistema de ensino não é suficiente para elas. E o que acontece? Elas são marginalizadas. E aí elas são tidas como burrinhas. Mas, na verdade, elas têm um potencial muito grande. Elas conseguem ir para a escola, o que o professor fala, traz, elas já aprenderam, e aí elas têm muito tempo ocioso, e nesse tempo ocioso, nós não estamos preparados para potencializar, aí ela é tida como uma doente, aquela que atrapalha, aquela que isso, ao invés dela ser valorizada. Eu estou pegando aí o exemplo do Emílio, a Lili também, a Blanca, né? O doutor Palermo, que sabedoria. Então, xingar a doença dele é que mobiliza toda essa, né? O Otto, numa parte, ele fala que segundos já é um começo, e essa questão do acolhimento.
Eu só queria trazer essa fala porque é um sinal de que, gente, é um começo. Isso, para ele, já é um diferencial. É igual a nota 5 que você falou. Já é uma grande conquista. Então... Essa questão de dar conta, né, para pessoas com dificuldades, com limitações, o pouquinho que faz de diferente, né, que conquista, já é alguma coisa legal, né? Então, eu acho que é na simplicidade mesmo das coisas do dia a dia, das tarefas do dia a dia, aquilo que ela não conseguia fazer antes, ela consegue agora, né? Então, esse dar conta realmente é de cada um, né, o que significa para cada um, mas nesse sentido de conquistas pequenas, né? Não precisa ter uma cura, mas você conseguir se adaptar com o que você pode, né, dentro da sua rotina. Uma coisa que agora, né, vocês falando a respeito do dar conta, me veio aqui em mente, é que no final do filme a gente tem aquela revelação, né? Olha, ele chegou, né? Assim, é engraçado que quando o grande momento. O grande momento. E foi engraçado que quando eu e a Bruna a gente conversou, ela falou que ela achou que era o cara que o Emílio tinha prendido dentro do táxi. E realmente, eu também tinha achado que podia ser ele. Mas também seria muito óbvio, porque eu também pensei no Otto, depois, assim, quando ele começou a mediar, né? Assim, não sei se... não sei se eu poderia, talvez, interpretar dessa maneira, mas... que nem o Frederico, ele não conseguiu, né, os segundinhos lá dele de não fazer a sua compulsão, mas será que ele também não se sentiu realizado de alguma forma quando ele chega e ele percebe, olha, né, ele teve ali o grande final, ele chegou, eu consegui ajudar esse grupo, mesmo que ele não conseguiu se ajudar, né, talvez ele tenha se sentido realizado só pelo fato, só não, né, porque foi grandioso, mas só, bem entre aspas, pelo fato de ter conseguido ajudar outras pessoas, mais 5 pessoas, não foi nem só uma, foram 5, né? Na verdade, o movimento foi muito maior, porque essa atividade em grupo, esse grupo terapêutico, ele ajudou o indivíduo, o passageiro. Porque o que o passageiro fala na hora que ele sai do carro? Eu sou claustrofóbico. Mas peraí, ele até dormiu. Então, esse grupo terapêutico, olha como interferiu até de quem está de fora. Então, assim, um degrau, ele faz o efeito borboleta e ele faz toda uma mobilização. Esse grupo terapêutico auxiliou a secretária, porque a secretária, ela tem o transtorno do uso do tabaco, ela tem sintomas também. E aí, a hora que o doutor fala para ela, lá no comecinho, pode chegar. Então, aquela atuação para ela, aquele acting ali é terapêutico. Então, olha quanta pessoa foi auxiliada, né, de uma forma. Quando, por exemplo, o Otto, foi antes da terapia, mas como que cada ação faz, né? Quando o Otto pega e organiza a bolsa daquela moça, antes da terapia, daí ela identifica o quanto coisa ela tinha. E que pode ser organizada, a vida dela pode ser organizada. Naquele comecinho, eu tive quase a impressão que queria sinalizar a cleptomania. Quando ela traz assim, não, mas é porque estava $20. Por isso que eu comprei. Então, assim, eu achei que fosse dar uma linhazinha para falar também dessa compulsão, porque é uma compulsão, a cleptomania também é uma compulsão, com outros mecanismos, mas também é uma compulsão. Então, assim, ali tem um enredo tão colorido, tão bonito, que vai ajudando muitas coisas. Eu acho que para finalizar a minha fala, aí eu posso dizer que esse é um filme que, nossa, muito bem estruturado, um roteiro muito bacana, uma direção muito bacana, não maximiza o que é importante maximizar, faz uma minimização de situações que não eram para serem maximizadas, até o detalhe do rolo, do papel higiênico que cai e vai desenrolando com a planta. Então, são situações de uma capacidade, né, de uma percepção
quem criou, quem dirigiu, quem até todo o processo do filme tem uma sabedoria ali, uma questão muito importante que precisa ser valorizada. Mas também, para falar da doença, mas assim, de como que os desdobrares, as percepções, as situações cotidianas, elas interferem na situação das pessoas. Olha, eu tô muito chocada, porque enquanto a gente estava aqui no meio da nossa conversa, eu pensei no cara que tinha ficado no táxi, eu fiquei assim, mas que só foi assim, só pra gente achar que ele era Qual é a função dele? Qual é a função dele? Quando você falou dessa parte da claustrofobia, eu não tinha me lembrado isso, eu fiz assim... Não, eu e a Sabrina, explosão mental aqui. Muito bom. Tem também outro ponto que eu fiquei pensando, porque eu assisti o filme, eu acho que umas 3 vezes essa semana. E o exercício lá que eles fazem dos 3 minutos, tá? Ninguém consegue, né? Não agir compulsivamente. Mas no final, quando o Frederico começa a iniciar assim, a análise, né? De apontar, olha, você não fez isso, você não fez aquilo naquele momento. Durante a fala dele toda, não tem nenhum comportamento que ele expõe, né, os insultos ou os gestos obscenos que ele faz. E isso ficou martelando na minha mente. Eu falei assim, mas gente... E eu acho que ninguém virou pra ele e disse isso. Teve a percepção. Achei super interessante. Nossa, eu vou usar a palavra essa percepção sua, eu também não tinha feito, né? Então, quando ele começa a também olhar para o outro, porque o Tourette, ele é uma questão neuropsiquiátrica, né? Mas ele é agravado por situações de estresse. Ele é agravado por situações de estresse. Então, por que o doutor Palermo, no começo, começa a xingar a Blanca? Porque a angústia da espera dos pacientes. Né? Então, assim, eu tô esperando. Aí chega essa primeira que já vai limpando, como que eu vou conduzir o caso? Então, ele vai xingando. E aí vai diminuindo os insultos dele conforme o ambiente. Se tá todo mundo conduzindo, os insultos diminuem. Se ele percebe uma condução não esperada, daí ele vai se intensificando, né? E essa percepção sua, Jaque, também fez uma abertura aí de percepção que eu não tinha tido, que é o quanto ele consegue fazer uma linearidade sem insultos. Naquele momento ele não teve insultos. Sim, eu achei super interessante, porque ele estava ali tão concentrado na análise do grupo, né, em dar um retorno. Até então a gente não sabia que ele era o terapeuta, né, mas ele conseguiu conduzir, né, todo ali o feedback, né, do grupo. E nesse tempo todo ele não teve ali nenhuma atitude compulsiva. E eu achei assim o máximo, né? Gente, e sobre o outro grupo, no início da nossa conversa, vocês até falaram, né, um pouquinho que atua de forma diferente, né? Eu não lembro se no filme mostrou, pelo menos de forma pincelada, alguns pacientes do outro grupo, o que eles tinham. Não falou nada. Mas, assim, você teria alguma coisinha para falar do outro grupo? Não. Olha, mudou a dinâmica um pouco, né? A gente até conversou no início, no começo, né, do filme, ele já estava lá na sala esperando, e no final ele chega por último, né? E a câmera só aponta cada, né, personagem ali do próximo grupo, né? Mas a gente já consegue ver acho que a primeira personagem que mostra ela com os olhos, né, piscando, como se fosse um tique ali, né? Então, não mostrou a característica de cada personagem, né? Mas, assim, pelo que eu pude entender, eu acho que cada personagem também estava ali com as suas características, com a sua subjetividade, cada um com o seu toque específico, né? A leitura que eu faço de que quando foi apresentado o segundo grupo é para contar que o doutor continua. Né? E que cada um com a sua individualidade, com a sua particularidade, e que ele realmente atende apenas uma vez. Né? E aí, assim, ele é filantropo, que é a primeira fala. Então, assim, como ele não chegou ao consultório, ele não recebeu.
Né? Ele, quanto o doutor Palermo, ele não foi. Então, o grupo ele foi terapêutico. E quando mostra essa diferença clara, que foi apontada no início da nossa discussão, de que no primeiro grupo ele já estava lá e o segundo ele chega depois que os membros estão lá, é para contar que a vida é dinâmica. Nem sempre há repetição. Ele é um ser humano, doutor. E assim, ele não tem o ritual de chegar primeiro. Ele chega quando ele consegue. Será que ele xingou? Será que ele não xingou? Porque não mostrou tanto o percurso dele. E daí, entre o primeiro grupo e o segundo, no final da terapia do primeiro grupo, né? E daí ele volta, e aí ele chega e faz um insulto à secretária, e a secretária fala, que nem que ele fala dos peitos dela, né? Ela fala, se não fosse você, seria um assédio, ou uma coisa assim, né? E daí ele pega e fala assim, nossa, hoje foi bem tenso. E aí no outro dia, e a vida continua. Então a Lili e o Otto seguiram a vida, a Blanca seguiu a vida. E peraí, gente, calma, a Blanca pegou um neném no colo? Como assim? E aí a vida segue, esse neném faz eliminação de secreções, esse neném urina ou defeca e a vida segue, né? E aí vai, cada personagem, né? O Otto não, o Emílio descartando os objetos. E a vida segue. Eu acho que essa volta aí, essa segunda entrada, a vida segue. Porque cada personagem teve uma sequência. Inclusive, porque também era paciente. Essa parte do Emílio, eu acho também interessante a gente sinalizar. Tem um momento que ele tá jogando, só que ele quase cai em tentação. Eu acho que isso é muito interessante para a gente ver que não é assim, resolveu de fato, né? Assim, né? O dar conta que a gente tinha falado, ele quase cai em tentação. Eu achei muito sensacional. Esse posicionamento dele, né? Se ele tivesse ido lá jogar as coisas fora, sozinho, aí fala da relevância das pessoas que estão ao nosso redor, no caso, a esposa que reatou com ele, né? Se ele até conseguisse colocar tudo no carro, tentasse lá descartar, mostrou claramente que ele teria dificuldade de descartar sozinho. O reforço positivo, ele é necessário. Quando ela fala, vai, joga, você dá conta. Então, a relevância do acompanhamento das pessoas em sofrimento mental, do ambiente da família, você dá conta. E aí, eu gostei da sua palavra, mas eu fico um pouquinho assim, tentação. Não, ele faz o ato. Então, ele faz a compulsão. Qual é a compulsão? Pegar. E ele ainda justifica. Mas ele é cortado. E aí ele faz a ação. Ele teve a compulsão, houve uma intervenção externa, necessária e suficiente com a permissão dele. E aí ele para o processo. Porque anteriormente, provavelmente não mostrou, essa companheira já deve ter falado para ele não pegar um punhado de coisas. Mas mesmo assim ele pegou. Então dessa vez ele fez, mas conseguiu controlar a situação. Sim. Bom, gente, então acho que a gente já pode encerrar, né? Eu vou trazer agora as dúvidas dos nossos espectadores na caixinha do nosso Insta. E a primeira pergunta que a gente tem é: até onde ser muito bom em matemática, como um dos personagens, com o Emílio, pode ser algo ruim? Eu acho que aí a gente entra na questão da interferência na rotina, né? Na interferência nas áreas da vida, né? Se interfere em mais de uma área da vida, interfere na sua vida pessoal, na sua vida familiar, sua vida social, na sua vida acadêmica, ok, né? De uma forma muito intensa, a gente pode até, né, considerar aí uma análise mais profunda para saber exatamente se aquilo pode ser considerado um transtorno. Mas se é só uma habilidade, né, em matemática, ok, né? Você vai usar isso a seu favor, né, e adaptar a sua vida para isso também. Consequentemente, você vai ter mais facilidade em áreas de exatas e talvez até uma futura profissão nesse sentido, né? Já que eu cito aí a sua linha de raciocínio, então o que pode ser questionado aí não é a habilidade matemática, porque a habilidade matemática
ela é algo positivo. Agora, se atrapalha a vida, no caso do taxista, o que traz? Que ele fica verborrágico, ele fica lá falando, e assuntos que são desconcertantes para os passageiros. Então, isso é algo que atrapalha a vida. Então, aí a gente faz uma colocação inversa, né? Então, ritual de números, né? Ser bom em matemática. Será que eu estou na profissão correta? Né? Então, assim, e aí várias vezes durante o percurso, será que você não é um gênio? E aí, será que você não é um gênio? Em que área você poderia atuar que você não teria isso como sendo algo que lhe prejudique, mas pelo contrário, seu diferencial de ação? Eu sei que a pergunta não é para mim, é óbvio, é para as convidadas, mas, né, agora, né, vocês falando, eu lembrei de uma cena que a moça fala, olha, eu vou parar aqui, porque ele começa a falar, né, da quantidade de espermatozoides e não sei o quê, e ela tá tipo, eu não quero falar sobre isso, e assim, tá, ali ela até deu o valor ali, até a mais, né, ele não perdeu dinheiro, mas eu fiquei, agora vocês falando, eu fiquei pensando, quantas corridas será que ele não perdeu ou não foi finalizada e a pessoa até nem deu dinheiro para ele, que acabou, de alguma forma, a matemática, pela questão dele ficar falando assuntos desconcertantes, não fez com que ele também afetasse a vida dele negativamente, né? É porque eu lembrei dessa cena que ela simplesmente saiu do carro, ela não quis saber, né? Mas assim, não é o ser bom em matemática que gerou isso. Não, é a verborragia que gerou isso, né? Então ele falou, ele inundou o carro dele de assuntos que as pessoas não perguntaram. E isso incomoda. O que incomoda é o que eu não te perguntei nesse contexto, né? Então, será que, né, vamos pensar no cuidado para ele? Como que a gente pode melhor cuidar? É identificar quais são os fortes, se ele teria algum outro desejo, alguma outra habilidade que pudesse se somar, e ele fazer o melhor uso da matemática, né, dessa habilidade que ele tem. E aí sairia do contexto de doença limitante e passaria para o contexto de genialidade. Ele é um gênio. Opa, vamos usar a genialidade dele. Aí foge um pouquinho, mas entra aí na psicometragem ou matemático. O filme é um matemático, né? Na verdade, o matemático é esquizofrênico, mas a própria doença da esquizofrenia, né? Não que a esquizofrenia fizesse ele ser diferenciado, mas ele traz, eu sou criativo quando eu não tomo os meus remédios, quando eu estou no meu mundo. Não que o remédio atrapalhasse a pensar, mas o mundo, a imersão no próprio mundo é que lhe trouxe a criatividade, né? A capacidade de desenvolver novas teorias. Então, assim, pegando a questão do quanto que é matemática, ser genial em matemática é problema. Não é, desde que forma você vai usar isso. A segunda pergunta que a gente queria saber se existe alguma associação do nome com os transtornos, porque traz o nome de Blanca, o nome de Emílio com Mil, também tem a questão do Otto, um nome simétrico. A gente queria saber se tem alguma relação, ou se é uma questão do roteiro, porque esse filme é tão genial, trabalhou tantas formas, então a gente queria ver se tem alguma relação associada. Bom, eu acho que de forma intencional, né, eles podem ter associado sim o nome do personagem, né, ao toque que cada um tinha especificamente. Mas isso por conta do filme, né, pelo enredo mesmo, para acompanhar ali toda a genialidade do filme, né, eu acho que mais nesse sentido. É um filme que se supera desde o nome, o enredo, o roteiro, as escolhas dos nomes dos personagens, né? Olha, a Lili repete, a Lili repete, né? A Ana Maria tem as questões conceituais e tem o conceito aí místico, né? O santo, o sinal da cruz. O Otto, que é a questão do meio, da simetria, né? Olha, tem que ser igualzinho, o Emílio, Mil, né? Então, assim, até o Federico fica em dúvida.
dúvida, a gente falou algumas vezes, eu até gostaria de trazer aqui para o coletivo, assim, é Federico, nem é Frederico, é Federico. Né? Então, assim, Federico, por que Federico? Né? Então, como que essas peculiaridades, essas delicadezas. Então, assim, tem sim uma genialidade, eu acho que vamos dar aí voz, visão, destaque, né? Para essa área aí cinematográfica espanhola que está com uma pegada muito especial. Esse filme foi genial, gente. Eu vou usar a palavra do Otto, fenomenal. 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 É. Agora a gente falando sobre a questão da simetria do nome do Otto, e vocês falam da Lily que repete. De alguma forma, a Lily também tem uma certa simetria no nome dela, né? Não é, de fato, um espelho, mas tem uma certa simetria. Eu achei, assim, pensei agora que até o casal... Uma gêmea com o Otto. Mas o Otto fala no filme, né? Que é o cúmulo da simetria, o fato dela repetir, né? É verdade! Paixão ali, ó. Uhum. Muita paixão. É. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês por terem topado fazer parte do nosso psicometragem. É um projeto novo que a gente está aprendendo agora, é o segundo que a gente está gravando. E assim, eu fico muito feliz de profissionais como vocês toparem fazer parte disso, porque para a gente é um desafio também fazer, né, todo o roteiro e mandar, e, enfim, a gente sempre quer que seja a melhor análise possível. E, nossa, essa com certeza foi uma análise incrível. Infelizmente, por conta de tempo, né, a gente fica até sem... Porque o filme provavelmente traz muito mais coisas. Se a gente aprofundar, traz muitas coisas e a gente não consegue esgotar isso. Mas, nossa, foi incrível. Eu agradeço demais vocês em nome da Liga, em nome da nossa coordenadora docente, e, enfim, em nome de todos que estão envolvidos no projeto também. Também queria agradecer, gente. Foi muito rico. Nossa, sério, o conhecimento que vocês trouxeram. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Patrícia. E, olha, foi... só elogios. Imagina, eu que agradeço poder participar desse projeto. Foi fenomenal estar aqui com vocês. Muito divertido mesmo. Gente, vocês têm um diferencial. Estar toda vez que eu estou aí com a liga de vocês, foram eventos, não foram muitas, mas foram eventos importantes, de um profissionalismo ímpar, né? Toda essa caracterização que vocês tiveram não parece ser o segundo filme, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, é um prazer estar com vocês, né? A avaliação, a análise, vocês fizeram uma ótima escolha, o Toque aí veio para somar bastante. E eu gostaria de deixar aí o convite para vocês todos participarem da supervisão em saúde mental, que acontece mensalmente, a cada mês é trazido um tema, e esse tema ele é discutido com um mês de antecedência. Então, ao término de cada encontro, se faz a escolha de como será o próximo encontro. Então, olha, eu tenho um paciente assim, eu quero apresentar um caso clínico, eu gostaria de trazer para discussão. Então, convido a todos também para participarem conosco da Liga aí, já que seja bem-vinda conosco. Obrigada. Muito obrigada a todos.